Olá, queridos. Mais uma noite juntos, mais uma vez juntos, para poder aprender um pouco mais do Senhor. Eu quero te convidar a ler comigo um texto que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 4, que diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, nem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga, a própria carga. Nós somos tão egoístas quando olhamos para as outras pessoas. E por que nós somos dessa forma? Cobramos tanto perfeição, cobramos que as pessoas sejam como nós, que elas façam como nós, que elas ajam como nós, que elas sejam uma cópia daquilo que nós, em nosso pensamento, até às vezes agimos, mas exigimos que as outras pessoas sejam como nós. Exigimos que as outras pessoas alcancem o mesmo lugar que nós estamos. E que mundo é esse tão horrível, onde nós pensamos que todos deviam pensar como nós, e isso não passa de orgulho. Nós avaliamos as pessoas, nós examinamos as pessoas e dentro disso geramos uma série de julgos. Porque fulano é isso, porque ele é aquilo. Quando o nosso chamado não é para ser desta forma, não é para agir desta forma. E pense, que mundo horrível seria se todos pensássemos iguais. Todos seríamos formatados a uma única forma. Mas é possível olhar para Deus e ver a perfeição dele em nós. Ver a perfeição dele em criar pessoas que são dotadas de fazerem o bem. Que têm a capacidade de fazer o bem. E nos criar diferentes. Em um certo momento, no livro de Gênesis, no capítulo 11, quando todo mundo falava a mesma língua, um problema nasceu. Deus, então, ele deu a eles línguas diferentes. A mente de Deus é cheia de propósitos e Ele consegue ver as coisas como nós não podemos ver. Deus é o único que pode olhar para todas as coisas e ver propósito. Nós, por outro lado, em tudo colocamos a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar. Em tudo nós colocamos a nossa maneira, o nosso jeitinho. E Deus, com esse olhar, tem um propósito. Tem uma forma de trabalhar que é totalmente incrível. O propósito daquele povo ali que tentou construir a Torre de Babel era um propósito em comum. Era o propósito de homens que falavam a mesma língua, que tentaram construir uma torre, mas o propósito era egoísta. E o propósito de Deus em mudar a língua deles era estratégico. Deus tinha uma estratégia. Deus dispersou aquele povo porque o propósito deles era egoísta. E onde há um propósito egoísta, Deus traz separação. Onde há um propósito egoísta, Deus dispersa. Como Ele fez com esse povo. É fato que quando encontramos pessoas parecidas conosco, pessoas que falam a mesma linguagem, que têm uma facilidade de lidar conosco, tudo é rosas, tudo é uma alegria. Mas nem sempre isso nos faz fluir dentro do nosso propósito profético, dentro daquilo que Deus quer que a gente funcione. O nosso destino profético sempre está oposto a pessoas que pensem como nós. O nosso destino profético sempre está incluso a pessoas que pensem diferente de nós. Jesus chamou 12 homens. E em vários momentos estes homens se opuseram à maneira deles pôr as coisas. Olha, gente, é necessário que eu morra, e você vai ver o apóstolo Pedro se opor àquilo.
outros 2 discípulos pedem para que a mãe peça a Jesus que dê um lugar de honra para eles no céu. E o propósito deles, de certa forma, eram egoístas porque eles tinham pensamentos diferentes. Mas quando nós começamos a nos alinhar ao propósito de Deus, quando nós nos apegamos ao propósito de Deus, ainda que existam pessoas diferentes, nós conseguimos manter o nosso foco, nós conseguimos andar para o propósito correto, para aquilo de fato que Deus nos chamou. Então nós precisamos ser mais seletivos ao examinar as atitudes alheias. O conselho do apóstolo Paulo nesse versículo é que cada um examine os seus próprios atos, que cada um olhe para si mesmo, que cada um observe a sua maneira de agir, a sua maneira de viver. Falar igual não é sinônimo de andar no caminho correto. O que precisamos de fato é alinhamento ao coração de Deus. Precisamos da mente de Deus pensando através de nós. Quando possuirmos a mente de Deus, apontaremos menos para os outros e olharemos mais para Jesus. E olharemos mais para nós mesmos. E olharemos mais para as nossas debilidades. Nós iremos nos inclinar para fazer aquilo para o qual fomos chamados. Quando examinarmos a nós mesmos. Quando nós formos diferentes. Quando pararmos de apontar o outro como problema, muitas vezes, do nosso fracasso. Em certo momento a gente fracassa. E nós tentamos achar um culpado. Isso é mal de ser humano. E quando nós possuímos a mente de Deus, nós vamos apontar menos as pessoas. Somente então poderemos aceitar e cuidar do outro. Quando eu julgar menos, poderei viver mais o propósito de Deus. Quando parar de tentar imprimir mais de mim nos outros, poderei gerar o caráter de Cristo sem forçar. O apóstolo Paulo, por ter sido abandonado por Marcos, resistiu em levá-lo em sua viagem com Barnabé. Contudo, no fim do seu ministério, quando ele estava encerrando tudo, ele recomenda a Timóteo que Marcos vá se encontrar com ele porque ele era útil para o ministério. Quantas vezes nós excluímos pessoas, nós nos afastamos, até geramos uma discórdia, um momento de briga, porque aquela pessoa pensa diferente ou em dado momento ela falhou conosco. Nós examinamos tanto o outro. Mas eu quero te dizer, para que você possa cumprir a sua carreira, se você tiver essa atitude como o apóstolo Paulo, você vai precisar retomar. E dizer, me traz fulano aí porque ele me é útil para o ministério. Ou seremos uma Babel dividida por Deus, ou seremos como os 12 apóstolos que, mesmo pensando diferente, cumpriram o chamado que o Senhor os entregou. O nosso chamado profético está no lugar onde o confronto nos encontrará todos os dias. Não é porque fomos abandonados e maltratados que devemos resistir àqueles que nos feriram, pois no fim teremos que nos arremeter a eles. Seja um filho que não faz acepção de pessoas e viva em plenitude o que o Senhor reservou. Sejamos um filho que vive em plenitude o que o nosso amado Cristo fez por nós. Nós precisamos de uma visão santa de quem é Jesus. Nós precisamos de uma visão mais próxima de quem é Jesus. O Espírito Santo está trazendo esta realidade.
Nós precisamos voltar a entender o Espírito Santo como Deus, porque só então nós temos a capacidade de viver o que esta palavra diz, de parar, de olhar para os que são diferentes e olhar para nós mesmos, porque muitas vezes o nosso erro está em querer adaptar as pessoas à nossa realidade, quando nós precisamos nos adaptar à realidade de Cristo Jesus. Pare esse momento para uma palavra de oração. Pai querido, nós oramos nesse momento. Espírito Santo, nós oramos e pedimos ao Senhor que traga a nós essa realização, esta revelação de quem é Jesus. Porque só conhecendo Ele eu poderei me examinar diariamente a imagem dEle. Porque para examinar qualquer coisa eu preciso de outra como exemplo. Eu preciso saber o que eu estou procurando. E somente olhando para a tua perfeição, somente olhando para o que o Senhor fez através de Jesus, Espírito Santo, porque quando tu desceu como pomba ali, quando o batismo veio, ele passou a realizar milagres que vieram através de ti, a comunhão, o trabalhar junto da Trindade trouxe a nós como nós precisamos ser mais parecidos, mais juntos, mais unidos. Que essa unidade se revele em nós, Espírito Santo. Nos guie, olhando para o padrão que é Jesus. E que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Ele. No nome de Jesus. Pare hoje para observar as suas atitudes. Pare hoje para observar quem é você quando ninguém está te vendo. Pare hoje para observar o campo de batalha da sua mente. Pare hoje para observar que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, está nos chamando para um tempo novo. Está nos chamando para o arrependimento, para uma vida que esteja ligada a Ele. Nós precisamos caminhar na verdade revelada em Jesus através do Espírito Santo. Receba essa palavra no nome de Jesus. Amém e amém.